E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozora Anime, eu sou o Wesley e hoje vamos falar de Ahiru no Sora. Vamos falar de uma partida muito importante que foi do episódio 26 até o início do episódio 33. Velho, Ahiru no Sora, pra quem não tá assistindo, está perdendo um anime incrível. Eu simplesmente chorei, mano. Chorei nesse episódio 33 porque aconteceram coisas que eu vou explicar pra vocês. Mas antes, se possível, deixe o like, comente, compartilhe e se inscrevam, né? Vou contar pra vocês um resumo dessa saga toda, né? Do que está acontecendo. Mas para quem não conhece, Ahiru no Sora é um anime de esporte onde o protagonista ele quer jogar basquete, só que ele é muito baixo. Mas por causa de uma promessa feita para a mãe dele, ele decide insistir e treina muito. E então aqui temos o nosso primeiro campeonato, né? Onde o time finalmente, depois de 30 episódios, 25 episódios, vai disputar a sua primeira partida oficial. É interessante que tem muita gente que acha que o anime está muito lento, sabe? Eu vejo muitas pessoas reclamando, as partidas são muito longas. Eu também acho que as partidas são longas, mas eu gosto dessas partidas longas. Eu acho importante porque consegue trabalhar muitas coisas dentro de uma partida só. Tem muita coisa para ser dita numa partida, claro. Claro que às vezes poderia ser um pouco menor, mas esse ritmo não me atrapalha. Então vamos lá. Você tem aqui um time interessante. Você tem 3 novatos no time que não eram atletas. Você tem também o Moharu Ishiaki e o Shigeyoshi, que eram bons jogadores, mas os 3 tinham abandonado o basquete. O Sora, que é um bom jogador, só que não tem experiência nenhuma em partidas oficiais. E também é baixinho. Você tem também o Pipa, que é o melhor do time, mas a parte técnica dele é tão boa que ele foi um pouco desleixado em alguns momentos por causa de alguns motivos, né? Então você tem aqui um time problemático que passou por um mês intenso de treinamento para chegar nesse campeonato. A partida começa bem interessante. Tem ali uma trocação de pontos, sabe? O protagonista vai lá e faz um ponto, o outro time vai lá e faz. O protagonista vai lá e faz ponto, o outro time vai lá e faz. Até que o time do protagonista começa a deslanchar. Fazer vários pontos. E vai abrindo 2, 3, 4, 6 pontos de vantagem. E é legal essa parte que vários times que são mais fortes do que os dois estão jogando começam a assistir e ficam impressionados como esses dois times estão na sua primeira participação no campeonato em muito tempo. Eles ficam espantados, olha, gente, esses times são muito bons, vamos assistir isso aqui. Isso é legal, que mostra que sim, são dois times capacitados. Vamos falar um pouco agora do time que a gente está enfrentando. Quando a partida estava deslanchando para o lado do protagonista, nós temos um aprofundamento melhor no time adversário. E lá você tem como principal jogador o Takahashi. E ele é um cara muito bom, mas não tem só ele. Tem também o Kojima. Essa parte é interessante, por quê? Você normalmente tem o time do bem contra o time do mal, mas aqui são objetivos contra objetivos, sabe? Todos os times têm seu objetivo aqui. E a história desse time, ela é bem comovente, sabe? Você consegue se simpatizar com eles. Por quê? Os dois chegaram nesse time, na escola, para jogar basquete. Só que quando eles chegaram, o time de basquete tinha acabado. Então tinha só os dois. Eles ficaram o primeiro ano treinando sozinhos, sabe? No segundo ano, eles treinaram com pessoas do ensino fundamental que iriam ir para a escola deles. Então foram 2 anos só treinando, sabe? Só os dois praticamente se esforçando e tentando, sabe? E depois você tem o terceiro ano, que é quando eles vão finalmente participar do campeonato que eles tanto almejam, sabe? E isso é muito legal, eles conseguiram. Só que logo de cara eles estão contra o time do protagonista, sabe? Dá aquela coisa que, putz, é pra piorar, o Kojima, né? Acho que é Kojima, é isso mesmo, o Kojima, ele machuca. E ele era o pivô titular, e ele era um jogador monstro, sabe? Que impõe presença. Então você já tem esse drama sendo trabalhado. Aí você pensa, você acha que a partida vai ser fácil? Não vai, mano, porque se você apresenta motivação do outro lado, você vai ter que fazer uma partida parelha, fraga. Porque são muitas motivações entrando em conflito. Você vai indo muito bem pro time protagonista. O Sora fazendo várias cestas, o Moharu pegando vários rebotes, dominando o garrafão, o Shiaki sendo um monstro nos passes, na armação. E é legal que o Shiaki, ele é tão monstro que às vezes as pessoas não conseguem acompanhar o raciocínio dele. O Pipa, o melhor jogador da partida, indiscutivelmente.
E ele vai revezando, né, entre os outros 3 novatos, né. Aí depois o que acontece? O Shaq, ele começa a ficar um pouco afobado. Porque o outro time muda o estilo de marcação e coloca o Takahashi para marcar o Shaq. E o Shaq começa a ter uma dificuldade, sabe? Por mais que o Shaq seja bom, né? Ele parou por vários anos de jogar. E o Takahashi não, o Takahashi estava treinando 3 anos seguidos, né? Então a explosão física dele estava no ápice, sabe? Então o Shaq começou a ter dificuldade e começou a ficar afobado. E nisso aí ele fez 3 faltas. Você fazendo 3 faltas é uma coisa muito grave. Por quê? Com 5 faltas você é expulso. Você tem 4 tempos de basquete. Nem tinha terminado o segundo tempo. E o Shaq tinha 3 faltas. Então se o Shaq fosse expulso, eles teriam que jogar 2 quartos sem o seu armador principal. Então a Nanau pediu tempo e substituiu o Shaq. Sabe? Substituiu, não teve jeito. Não teve jeito porque o Shaq estava mal, né? Ele decaiu na partida, apesar de que vinha muito bem. Depois o que acontece? A Nanau conversa com o protagonista, fala: olha, Sora, você quer ser o nosso armador nessa partida? Você pode ser, você aguenta? E o Sora não aguentava, a verdade é essa, ele não confiava que conseguiria. Só que ele falou: eu aguento para manter o time dele em foco, já que eles estavam ganhando. E o Sora no começo tem uma dificuldade, só que o Shigeyoshi acaba entrando na partida, que é o pivô grandão lá, mais fraco, e começa a jogar muito, sabe? Faz gancho, faz ponto, pega rebote. Junto com o Moharu, eles dominam o garrafão. O que acontece? O Shaq vê isso e vê alguém falando: nossa, talvez sem um Shaq a gente consiga vencer, né? O Shaq, ele tem uma personalidade muito complicada. Que ele é o seguinte: ele desiste muito rápido. Muito facilmente ele acaba desistindo. Então ele simplesmente pegou e foi embora. Só isso. Ele, não quero mais. A Nanau, vendo isso, teve que ir atrás dele. Essa parte é complicada porque a Nanau podia ter lá passando instruções para o time dela, só que ela teve que ir atrás do Shaq, que estava putinho. Eu entendo o Shaq, entendo porque ele se sentiu menosprezado e que não era importante, né? E isso é até uma coisa para ele aprender mais para frente. Então ele volta pro time, né? E você vê que o time começa a engrenar, até que uma coisa acontece: os jogadores cansam, o protagonista cansa, o Pipa cansa e o Shigeyoshi também cansa. Acho que o único que não cansa é o Momoharu, né? Que ele é um touro fisicamente, né? Então começa a ter problemas, porque você tem que mexer no time. Então sai jogador, entra jogador menos experiente, e você tem sempre que ter uma formação titular. Que foi quando o time teve Momoharu, Shigeyoshi, Pipa, o protagonista, o Sora, e o... Nossa, que é o outro? Shaq em campo. Quando teve esses 5 titulares em campo, o time abriu 12, 18 pontos de vantagem, se eu não me engano. Então é um time muito forte, só que não consegue jogar por muito tempo junto, principalmente por causa de parte física, sabe? Então você vê que o time começou a cair. E nessa hora você tem o drama do Kojima, porque o Kojima, vendo que o time estava cansando, ele pensa: se eu entrar, vou mudar o patamar do nosso time. Por mais que eu esteja machucado, eu quero sacrificar para conseguirmos nosso objetivo, sabe? Porque para eles, passarem essa partida é muito importante. Então ele acaba entrando e acaba mudando sim a partida, porque ele começa a colocar uma pressão, sabe, muito grande. Eles começam a reagir. E nesse meio tempo, a mãe do Sora acaba indo até lá para assistir a partida. Eu achei muito legal da parte dela querer ver uma partida do filho mesmo que escondida, né? E ela vai falando que o time ainda não tá pronto, que o time tá errando bastante, né? Vai dando umas críticas ali. Essa parte é interessante. Então o time do Kojima e do Takahashi começa a reagir muito, tirar vantagem de 2 em 2, de 2 em 2. Tem uma parte muito legal que alguém no time do Kojima, não sei qual deles foram, faz uma cesta muito foda. O protagonista, ele vai lá e arremessa de 3 e sai andando. Quando ele faz isso, ele quer abalar a moral do outro time e ele consegue por um tempo. Só que não adianta muito não, porque a diferença vai sendo tirada. Faltando menos de 1 minuto para acabar a partida, o Momoharu, ele tem 2 lances livres. Estavam 2 pontos de diferença, se eu não me engano. Então seriam 4 pontos se ele convertesse os 2. E seria muito bom. Só que acontece, ele não consegue converter nenhum dos 2. E aí começa a sequência de erros fatais. O Sora, ele movimenta a defesa. E você lembra que na partida amistosa o Sora decidiu arremessar do que passar a bola? Nessa hora ele fez o contrário.
Ele estava livre, mas decidiu passar a bola pro Pipa. E o Pipa não pensou duas vezes. Foi direto pra cesta e errou. Quando ele erra, o Momoharu consegue pegar o rebote, mas aí ele erra também, porque ele passa a bola muito forte pro cara mais cansado do time, pro Shigeoshi. Shigeoshi não consegue pegar a bola e a bola escapa. E o Chiaki acaba tendo que fazer uma falta e é expulso com 5 faltas e ainda tem 2 lances livres. Foi uma sequência de desastres, sabe? Essa parte foi muito foda porque no basquete 1 minuto é muito tempo. E o tempo estava acabando e o outro time finalmente tinha a chance de ouro de empatar e até mesmo fazer uma estratégia para virar. E no carro, com a mãe de Sora indo embora, você viu que ela estava um pouco diferente. Ela estava meio que agradecendo muito, estava muito feliz por aquilo e parecia que algo estava acontecendo. Nesse meio tempo, você vê que o cara faz uma estratégia. Ele vai arremessar, errar de propósito, para ter o rebote para sair numa arremesso de 3 pontos. É o que acontece. E acaba o episódio. Só que quando começa o outro episódio, a gente percebe que, na verdade, eles acertaram. O time protagonista perdeu. Perdeu jogando bem e jogando melhor. Fraga, essa parte foi um choque, mano. Um choque porque você assiste toda a partida, você vê que eles foram melhores. Você vê que eles perderam em detalhes, sabe? Em coisas. E a cesta final que eles poderiam ter feito foi um erro coletivo. O próprio Pipa poderia ter segurado a bola, não precisava ter ido pra cesta. O Momoharu passando a bola errado. O grandão lá, o Shigeoshi, não segurando o passe. O Sora não teve confiança no seu arremesso. E o Chiaki, que foi expulso, sabe? E complicou demais, não teve muito o que fazer. E aí o que acontece? O Sora recebe uma ligação e vai pro hospital. E a mãe dele estava em estado terminal. A verdade é essa. Eu cheguei lá achando que ela iria melhorar ali, só que ela não melhora. Ela não melhora e ela morre. E os últimos momentos dela com o Sora foram simplesmente emocionantes, sabe? Ela pediu desculpa por não ter feito ele maior, sabe? Foi bem pesado mesmo. Eu fiquei muito triste porque eu não esperava que ela fosse morrer. Achei que ela iria ver o filho dela crescer ali, ela iria melhorar, sabe? Eu vi algumas pessoas falando, nossa, viu o episódio, né? O episódio foi muito bom. Só que eu achava que era por causa da partida, fraga, que eles perderam. Sim, sabe? Fizeram um suspense pra mostrar que eles perderam. Só que foi muito pesado, muito tenso e eu gostei demais. Eu confesso que chorei, né? Não teve como ali pra mim. E uma coisa que aconteceu depois foi que você vê a reação de cada um. O Chiaki ficou puto, sabe? Só que ele agiu como se não tivesse. Mas o Chiaki ficou puto pela derrota. O Pipa, mano, ele também se culpou demais. Tanto que ele recebe um convite de um outro time. E ele fica um pouco confuso sobre aceitar ou não. E você vê o Momoharu também muito triste. E os outros 3 novatos também. Nessa hora acontece algo que eles decidem, tipo, foda-se. Vou meter o louco. Os 3 novatos decidem que vão fumar, né? Eles se deram o máximo, mas eles querem desestressar. E quando eles vão fumar dentro do vestiário, você vê que o Momoharu fica um pouco... não vamos não, mas ele aceita. Na hora que eles põem o cigarro na boca, o professor deles chega e eles param, né? Eles saem. Depois disso, você tem uma coisa interessante. O Pipa primeiro recusa o time, né? E eu convido ele e fala que não vai. E depois você tem algo que eu não esperava. O vestiário pegou fogo, por causa dos cigarros. E você vê todo mundo indo até o vestiário e o vestiário em chamas. E foi mais ou menos um resumo, sabe? Falei bastante, mas primeira coisa. Muitas coisas sobre basquete nessas partidas me deixam feliz, porque são detalhes que você vê que a pessoa realmente sabe o que está fazendo. Sabe que está analisando basquete, que é um anime de basquete. Eles estão passando conteúdo de basquete sobre o esporte. E isso me deixa muito feliz. Uma outra coisa, a partida foi muito boa mesmo. E a parada da mãe do Sora realmente pegou. Então você tem 2 choques ao mesmo tempo. O negócio da mãe do Sora e o time perdendo na primeira partida. Só que agora eles vão melhorar. Como eu disse, tem os 5 defeitos, né, de cada um, 5 erros principais dos titulares. Shigeoshi na parte física, o Pipa, excesso de confiança, o Sora, falta de confiança, o Chiaki no descomprometimento dele em ter feito 3 faltas no início da partida, e o Momoharu também na sua deficiência técnica. Então vai ser uma coisa muito boa.
Não tem muito o que acrescentar, sabe? Foi muito bom e foi muito bonito, sabe? Foram 7 ou 8 episódios de partida, mas foram bem jogados, bem apresentados. A única coisa que faltou foi uma animação decente, mas esse anime está realmente fantástico. Se vocês gostaram dessa análise, deixe o like, comente, compartilhe e até a próxima. Valeu!